Lula aí de novo. Lula é um grande presidente e vai continuar com a gente. Não troco o certo pelo duvidoso. Eu quero Lula de novo. Lula é um grande presidente e vai continuar com a gente. Continua nosso companheiro, deixa o homem trabalhar, humilde, justo e verdadeiro. Deixa o homem trabalhar, não é só o nosso presidente. Lula vai continuar, é um grande amigo da gente. Eu quero Lula lá. A voz de Deus é a voz do povo. Olha Lula aí de novo. Lula é um grande presidente e vai continuar com a gente. Não troca o certo pelo duvidoso. Eu quero Lula de novo. Lula é um grande presidente e vai continuar com a gente. Nosso Brasil muito certo. Deixa o homem trabalhar. O futuro não é mais incerto. Deixa o homem trabalhar. Nosso povo agora é quem decide. Lula vai continuar. Eu quero Lula lá. Eu quero Lula lá. Nosso povo pobre hoje tem vez. Deixa o homem trabalhar. Meu Brasil autossuficiente. Deixa o homem trabalhar. Lula governa para todos. Eu quero Lula lá. Por isso é que ele é diferente. A voz de Deus é a voz do povo. Olha Lula aí de novo. Lula é um grande presidente e vai continuar com a gente. Não troca o certo pelo duvidoso. Eu quero Lula de novo. Lula é um grande presidente e vai continuar com a gente. Eu quero Lula lá. Deixa o homem trabalhar. Muito boa tarde, prezados companheiros. Muito boa tarde, prezadas companheiras. O pessoal está chegando aí, gente. Muita gente já aqui para conversar com os nossos prefeitos. Nossos prefeitos e futuros prefeitos da região sul do Rio Grande do Sul, da zona sul do Rio Grande. Está nos ouvindo, prefeito Alexandre? Está nos ouvindo, Alexandre? Estou te ouvindo agora. Agora está certinho, então. Que bom, gente. Saudação para você. Prefeito Alexandre, da cidade do Rio Grande. Prefeito Ito, lá da Santana da Boa Vista. Prefeito Mauro Nolasco, do Capão do Leão. Nosso camarada Jorge Madruga, lá de São José do Norte. Já foi prefeito, vai voltar a ser prefeito. É pré-candidato a prefeito, né? São José do Norte está com saudade do Madruga. Vamos pedir para o pessoal que não compartilhou ainda poder compartilhar, nos dizer a cidade da onde acompanha a nossa transmissão. São muitos recados aqui, nem começamos a conversar ainda. E o pessoal está chegando. Quem está acompanhando, nós estamos nas minhas páginas, nós estamos na página do PT do Rio Grande do Sul. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Quem dá um like aí no YouTube, quem pode... Enfim... Vamos colocar a hashtag aí, né? Vamos colocar uma hashtag aí. Bem-vindos, prefeitos. Bem-vindos, prefeitos. Vamos começar com o Mauro, cara. Mauro Nolasco está de aniversário a cidade do Capão do Leão hoje. 38 anos, Maurinho. Parabéns aí, nosso nome, de todos nós. Como é que estão as coisas aí pelo Capão do Leão, desde aquele último dia que nós conversamos, Mauro? Como é que está o coronavírus, estiagem? O que tu tem para nos falar aí, Maurinho? Então, boa tarde, Pimenta, boa tarde, Ito, boa tarde, Alexandre, companheiro Jorge, a todos que acompanham a nossa live, e dizer que hoje se comemora o 38º aniversário do município do Capão do Leão. Aliás, fazer um parênteses, terra do Madruga. O Madruga, né, ele mora há muitos anos, está erradicado lá em São José do Norte, mas é nascido aqui no Capão do Leão, né, Madruga? E dizer que infelizmente é uma atividade, um aniversário diferente, né? Porque normalmente a gente tem a cultura de fazer muitas festas e atividades para celebrar aquelas pessoas que emanciparam o município, aquelas que estiveram à frente do município na caminhada dos anos de existência. E esse ano é um ano diferente. Esse ano nós vamos fazer uma live com alguns artistas locais, mas ainda assim valorizando a nossa comunidade.
tudo em decorrência das dificuldades que a gente vive em função do Covid-19, que tem nos criado muita preocupação de todos os prefeitos, né? E a gente que está na linha de frente sabe o quanto a gente tem se dedicado para poder dar conta de cuidar do nosso povo, e juntamente com isso a situação da estiagem que assola a nossa região aqui de forma fulminante, né? Praticamente desde dezembro sem chover. Então, é um conjunto de situações que a gente vive e que precisa de muito esforço de nós todos prefeitos, a gente está envolvido na política e na representatividade para defender a nossa população. Então, já aproveitar a oportunidade de início e desejar a toda a população do município de Capão do Leão muitas felicidades e muitos anos de vida pela existência do nosso município, e que eu tenho a honra, nesse momento, conduzido pela nossa população, de administrar e cuidar da nossa cidade. Muito bom, Maurício. Eu quero agradecer aqui o Pablo que trabalha conosco lá em Pelotas, que fez os contatos aí com os nossos prefeitos, contato também com Madruga. Meu querido amigo Ito, Arilton Freitas, prefeito de Santana da Boa Vista. Coronavírus não bateu por aí ainda, Ito, mas a estiagem está feia, Ito. Como é que está o quadro aí na Santana? Rapaz, do corona nós estamos nos escapando, mas a estiagem está nos atropelando aqui, não está fácil. Primeiro, uma saudação aos companheiros aí, o Alexandre, o Madruga, né, o companheiro Pimenta e o meu grande amigo Maurinho, em especial para o Maurinho aí, que Capão do Leão está de aniversário, a comunidade leonense toda de parabéns. Infelizmente, Mauro, dessa vez não vai dar para nós comemorar junto, ano passado eu tive aí, mas outros virão, né, e nós vamos estar juntos. Eu faço questão de estar aí no Capão do Leão, junto contigo, comemorando mais um aniversário da tua cidade, se Deus quiser, ano que vem. Pimenta, a coisa aqui tá feia. A Zona Sul toda, né, vem enfrentando esse problema gravíssimo dessa estiagem. Inclusive, a gente conversa com pessoas de mais idade aí, e eles dizem que essa seca que nós estamos enfrentando é maior que a de 1945. Nós temos aqui um decreto de emergência, nós temos uma área de soja plantada no nosso município de 37 mil hectares e uma perda de 75%. Uma perda de 80% no milho, e a perda na pecuária nós vamos contabilizar só quando chegar o inverno e o gado pegar morrer, né? Porque os animais, eles adquirem peso, gordura durante o verão para enfrentar os meses de inverno. E neste verão, infelizmente, eles perderam peso e vão entrar o inverno fraco, os campos rapados, sem pastagem de inverno, que não choveu o suficiente para preparar as terras. Então, a coisa está feia e a tendência é de piorar nos próximos meses aí, principalmente em relação à pecuária. Muito bom, prefeito Ito. Depois vai falar um pouco sobre a cidade, explicar um pouquinho a característica da Santana. O Mauro, a gente já conversou esses dias. Tivemos um bom papo, né, Mauro? Prefeito Alexandre, cidade do Rio Grande, é a maior cidade da região, uma cidade importante, um porto importantíssimo. Esses dias eu conversei bastante com o Halley, prefeito. Deu um relato importante das iniciativas que o senhor está adotando, junto, não só na questão sanitária, mas na questão também da renda da população. Como é que está o quadro Rio Grande, prefeito? Bom, inicialmente, então, uma saudação para ti, Pimenta. Agradeço essa oportunidade. Saúdo da mesma forma o Ito, o Maurinho e o meu companheiro Madruga, aqui de São José do Norte também. Parabéns, Mauro, pelo aniversário da cidade. Quero dizer que a nossa situação ela é extremamente complexa. Eu estou no 8º ano de governo, já tinha passado por cheia, por chuva de granizo, a questão do cavalinho de pau que deram na política da indústria naval, que com muita gente, com queda de arrecadação. Mas, apesar disso tudo, nós fomos trabalhando e sobrevivendo nesse cenário tão complexo, né? E acabamos tendo o governo reeleito e agora nos deparando com essa questão da Covid-19, mas numa situação extremamente complexa. Como foi dito aqui pelo Mauro, a seca bate nos nossos municípios da região sul,
nós não temos tido, por parte do governo do Estado, uma resposta efetiva em relação à questão da seca. As ações são pífias, são irrisórias comparativamente àquilo que se precisa, muitas vezes mais marketing do que efetividade, né? E, ao mesmo tempo, na questão da Covid-19, não tem sido diferente. O governo federal fazendo um discurso de que tem que voltar ao trabalho, que a questão do afastamento social é irrelevante, contrariando tudo aquilo que a gente vê no mundo, mesmo nos países que são referências para o nosso presidente, né, que voltaram atrás e acabaram fazendo o afastamento social e tomando medidas de isolamento, né? Aqui nós vemos o nosso governo federal defendendo a retomada do emprego, a retomada do trabalho, de forma indireta, né, sem qualquer tipo de conhecimento do que a ciência nos demonstra, os exemplos dos demais países. E com relação ao governo do Estado, nós temos um baita de um problema também, porque aqui nos nossos hospitais nós não temos a gestão plena no município de Rio Grande, ou seja, o município é responsável pelas unidades básicas de saúde, os hospitais, o repasse da União vem através do governo do Estado, e esse repasse chegou a Porto Alegre, a Pelotas, diretamente pelo Ministério da Saúde, em torno de 12 milhões de reais, e para Rio Grande, o que nós recebemos até agora foi pouco mais de 900 mil reais, né? Então, quem tem segurado o rojão, efetivamente, até agora, tem sido o município, com a parceria de outros órgãos, como Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Justiça do Trabalho, setor privado, a nossa universidade, que tem sido incansável, a FURG tem sido incansável nessa pauta, e nós estamos fazendo frente a esse cenário com uma crise, onde o governo federal se ausenta. Prometeram muitos respiradores, equipamentos, credenciamentos dos nossos leitos de UTI, que não são para Rio Grande, é para toda a região. Esse credenciamento não chegou, os equipamentos não chegaram, e, ao mesmo tempo, o governador, desculpa a expressão, ele joga para a galera, vai para uma mídia e diz assim, olha, estou fazendo um novo decreto, pode liberar o comércio. Aí todo mundo sai correndo, libera o comércio. Só que depois da vírgula, Pimenta, tem lá que tu tem que liberar o comércio, tu tens que considerar a tua estrutura de saúde, que nós não temos UTI suficiente para a demanda de 1 milhão de pessoas para Rio Grande, Pelotas e toda essa região. E tu tens que considerar o parecer técnico de comitê científico que diga, vai que é tua que está garantido, não tem comitê que diga, o comitê diz, preserva o isolamento, e ao mesmo tempo nós vemos um outro cenário, que é a questão tu tem que ter capacidade de fiscalizar. E, infelizmente, tem muita gente que está fazendo o seguinte, isso não vai dar nada, por mais norma que tu estabeleça, tem muita gente descumprindo. Então, a gente tem que saudar aqueles que têm ouvido e têm cumprido o afastamento social. Então, é um momento complexo de queda de arrecadação para todos os municípios, o governo federal dificultando para que o socorro chegue aos municípios, chegue aos estados, e ainda fazendo uma corda de força no sentido de dificultar também políticas que apoiem os micro, pequenos e médios empreendedores, e mesmo na ponta, na base da pirâmide, os recursos estão chegando com muita dificuldade, ter que criar CPF para criança, ou seja, coisas absurdas que a gente só está vendo no Brasil. Então, parece que o governo federal ele aposta no caos para desconstituir os gestores municipais que estão na ponta e sofrendo todo esse problema. Então, momento complexo, mas nós vamos sobreviver isso, vamos passar por isso. Muito obrigado, prefeito Alexandre. Nosso amigo Jorge Madruga, vamos atravessar o canal, aqui estamos em Rio Grande, vamos a São José do Norte, atravessar a Lagoa. Como é que estão as coisas em São José do Norte, meu querido Madruga? Isso aí, Pimenta, um abração para meus amigos,
Sebino entrou aí, mas, prefeito, nós temos também, é o momento de começar a parar a terra para cebola. Agora, com a questão, Alexandre, pela tua rigidez, né? E aí segurar, né, um pouco essas questões de abrir aí o comércio, né? Isso aí é muito bom para São José do Norte. Nós não temos estrutura. E temos um perigo muito grande, né, de contaminação, que é o transporte hidroviário, né? Essa questão das lanchas é muito preocupante. O Alexandre sabe que são muitas gente, né? Muitas pessoas que se dirigem para Rio Grande, de Rio Grande para São José do Norte, e houve uma época aí que diminuiu bastante o transporte, e aí as filas começaram a se aglomerar. Então, a nossa preocupação foi imensa, né, com relação a isso aí. Felizmente, os contágios, todas as precauções sanitárias estão sendo feitas. A gente tem sempre que elogiar Rio Grande, que é uma cidade maior, uma cidade portuária, que tem um acesso muito grande a outros países, né? E, enfim, tudo isso é uma preocupação, né, para nós. Nosso hospital, a gente teve aí uma fundação desde 2014, né, que foi a Fundação Getúlio Vargas. Teve bastante tempo aí, o hospital ele melhorou bastante em qualidade, em prestação de serviço. Hoje é uma outra prestadora de serviço e que tem mantido também um atendimento bom. A questão é estrutural, né? Nós não temos 2 ou 3 respiradores, né? Não tem uma UTI. Então, tudo depende da cidade de Rio Grande, né? Pelotas. Então, a gente sempre pede para as pessoas, né? Vamos cuidar ao máximo, vamos lutar pelas vidas, né? Embora o presidente da República não seja uma pessoa que dê exemplo e ainda aumenta a discórdia. E nós aqui temos uma prefeita bolsonarista, né? Uma prefeita que saiu do PSB, indo para o partido do Bolsonaro, uma proposta de máquina para asfaltar a cidade. Não veio a máquina, não veio o asfalto, né? E veio a pandemia. Então, hoje nós temos que nos segurar. E a população aí, para que nós tenhamos saúde. Eu fico contente de poder participar com vocês. Terça-feira nós vamos ter uma live boa aí com o prefeito Capão do Leão. Nós estamos passando aí por um momento muito delicado e eu acho que um pouquinho, sei lá, talvez não seja uma coisa comum nacional, né? O Pimenta, meu querido presidente e deputado por muitos anos. Eu tive a infelicidade de fechar o meu governo em 2016, quando no final do ano entrou recursos da repatriação e outros recursos pelo Fundo de Participação, e terminou o meu governo, veio o governo, né, que está aí, tomou posse, e a contabilidade dos recursos do final do ano foram tudo feitas em 2017. As informações foram para o tribunal aprovou as minhas contas, mas é uma irregularidade sem tamanho, né? Uma coisa, né, que não dá para esperar. Então, nós temos aí hoje, né, ineditamente, pedindo uma revisão no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas admitiu a revisão, né, e veja só o que pode resultar disso tudo. Porque eu tive as contas aprovadas, a nossa gestão teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, o tribunal viu que tinha uma insuficiência financeira de 1.700.000, julgou que era um valor muito pequeno, dava em torno de 2,6% da receita líquida do município, e deu um parecer favorável, né, por unanimidade, sem ressalvas, para que as contas fossem aprovadas. Chegou na Câmara, nós tivemos aí a decepção, né, que teve um movimento muito político, né, por conta de candidaturas,
e eles já com a vontade de me deixar fora do pleito de 2020, eles não aprovaram minhas cotas. E hoje vai ser anulado tudo, né? Praticamente vai ser anulado. Pimenta, meus queridos prefeitos, por quê? Fazendo a revisão, vai ter um outro processo e vai voltar tudo ao status quo antes. E isso aí não é salutar a democracia, isso aí é um custo imenso, tentar prejudicar pessoas. E eu queria passar para vocês, porque eu acho que nenhum dos meus amigos aí prefeitos, o Mauro, o Alexandre e o Ito, e o Alexandre já está no segundo mandato, né? Eu acho que o Ito foi vereador, o Alexandre foi vereador, o Maurinho foi vereador há bastante tempo, Pimenta foi vereador em Santa Maria. Eu não acredito que vocês tenham passado por uma situação dessa, né? Uma situação muito direcionada, uma situação de ódio. E eu aqui em São José do Norte, não sou filho daqui, sou filho do Capão Leão, mas eu tenho, assim, um amor muito grande, as pessoas gostam muito de mim. E eu fiquei muito triste, como todas as pessoas, fico muito triste com esse acontecimento, né? De hoje o tribunal tem que rever as contas e nós voltar de novo para a Câmara processar, né? E anular tudo o que houve. Isso é a questão que está acontecendo aqui, Alexandre. Muito bem. Mauro, eu queria ver contigo, Mauro. Depois daquele dia que nós conversamos, chegou algum recurso do governo federal? Conseguiram ter alguma sinalização para a história dos testes? Como é que está o cenário do local? Me fala um pouquinho sobre Pelotas, o que tu tem de informação, Mauro? A situação não mudou muito, tá? Nós recebemos aí uma quantia do governo do estado, em torno de 50 e poucos mil reais, que é para aquisição de equipamento, material de consumo, luva, máscara, álcool, material de proteção. Tem muita promessa do governo federal, né, de repassar os recursos para os municípios, mas na prática, no meu município, nós não recebemos nenhum recurso. A verdade é que na semana passada nós mandamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores de suplementação orçamentária das emendas parlamentares, inclusive uma tua, né, do exercício anterior, e que é com atividade específica, né, conforme o plano de trabalho, e que algumas pessoas da oposição já passam a dizer que nós estamos recebendo de recursos do governo federal. Eu não sei a situação do Alexandre, eu não sei a situação do Ito, né, e do Jorge, mas aqui em Capão Leão, comunicado do governo federal, com recursos depositados a ser suplementado no orçamento, para poder dar conta de resolver o problema e comprar os testes, que no meu ponto de vista é muito importante, dar condição das cidades que são referência, Rio Grande e Pelotas, aumentar o número de leitos devidamente equipado para poder atender a demanda da região, não recebemos nenhum centavo de recurso. E eu queria fazer um comentário aqui, Pimenta, eu estava lendo aqui, né, acompanhando, e infelizmente tem algumas pessoas que não estão se dando de conta do que está acontecendo, tá? Quando vê a gente conversando, tratando com a população, pedindo para a população ficar em casa, tratando da questão do isolamento social, diz que é os prefeitos do PT, o grupo da esquerda que está de mimimi. São 6.750 pessoas que já morreram, Pimenta, no Brasil, tá? E segundo o presidente da República, numa das entrevistas, por causa de uma gripezinha. Quem tem saúde, cara que é atleta, não morre, né, com uma gripezinha dessa. E não tem idade. Pelos números que a gente está vendo, pega de criança a idoso. Ou seja, todas as faixas etárias de idade que está pegando. São 97 mil pessoas que foram confirmadas como caso positivado no Brasil, né? Então, a conversa que nós estamos fazendo aqui não é uma conversa que o mundo todo vê. E mandar um abraço para todos os companheiros do Brasil aí que estão nos acompanhando. Eu estava vendo na live aqui de tudo que é estado e município que estão nos acompanhando. Nós não estamos fazendo choradeira ou mimimi, nós estamos tratando de questões que são importantes, que mexem com a vida das pessoas, né? E para fazer um paralelo, eu gostaria de dizer que eu presenciei ali em São José do Norte, junto com o Alexandre, nós estávamos juntos, ombro a ombro, solidário à situação que fizeram com o Madruga, a política do ódio implementado na política, né? E que as contas que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, que é o órgão técnico capaz de avaliar efetivamente se as contas do gestor estão certas ou estão erradas, ser rejeitada. Aliás, nesse tempo todo que eu caminho na política, a primeira vez que eu vi na história,
né, as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, reprovada pela Câmara de Vereadores por uma questão política, né? Então, Jorge, me colocar solidário e fazendo fazendo um link com essas coisas que a gente vê aí das manifestações de algumas pessoas que não conseguem compreender o momento que a gente vive. E só o Alexandre, que é de uma cidade grande, né? A Paula Mascarenhas, que é de uma cidade grande, como Pelotas, que são cidades de referência, nossas referências, sabe o quanto é importante e o quanto preocupa essa situação da doença, uma vez, né, que se realmente a doença entrar numa situação de contágio social, como é que faz para cuidar, né? Com todos os cuidados que os municípios da região estão tendo, com todos os cuidados que as prefeituras, que são as referenciais nossas, Pelotas e Rio Grande, estão tendo, né? Se, infelizmente, acontecer como aconteceu em outros países aí, infelizmente, nós não temos condições adequadas, porque não recebemos até então muita conversa, muito decreto, né? Muita mídia, mas na prática, para os municípios não chegaram nada. Agora recebemos uma notícia, né, que eu considero importante, que o Senado, o Congresso Nacional aprovou, e parabéns, Pimenta, a tua liderança e o trabalho que vocês estão fazendo, né, com os nossos deputados, e o Senado aprovou, né, que vão garantir os recursos do Fundo de Participação do exercício anterior, menos mal, porque no último repasse que veio para o município, nós já estávamos tendo uma perda de R$100 mil no primeiro, vamos dizer assim, em, sei lá, 30 dias que a gente está fazendo isolamento social. Então, Pimenta, muita conversa, muita promessa, né, muito discurso, mas na prática, infelizmente, onde a vida acontece, onde as coisas acontecem, as coisas não estão acontecendo. Mandar um abraço aqui, eu vi que chegou agora nosso companheiro Sebim, né, nosso companheiro aqui de Pedro Osório, nosso ex-prefeito, né? Muito bom te ver, fazia tempo que eu não te via, e dizer que estamos no aguardo, Pimenta, que de fato os recursos chegam para que a gente possa intensificar o trabalho, né, do isolamento social, para que a nossa sociedade não seja contagiada. E se infelizmente chegar, a gente possa estar preparado para poder fazer os devidos cuidados da nossa população. Muito bem, Mauro. Agora, então, nós estamos com o nosso time completo, né? Prefeito Ito, Santana da Boa Vista, prefeito Mauro Nolasco, do Capão do Leão, prefeito Alexandre, da cidade do Rio Grande, e 2 ex-futuros prefeitos aqui. Jorge Madruga, de São José do Norte, e o Pedro Sebim, de Pedro Osório, que está chegando aqui também para participar desse nosso bate-papo, né? Mas antes de eu passar para o Sebim, para ele pegar um pouco mais o clima aqui da nossa conversa, eu quero ver, Ito, mudou alguma coisa na rotina da cidade? A cidade é referência de vocês, fazendo teste na própria cidade, e algum apoio do governo do Estado, do governo federal para a questão da estiagem? Só um pouquinho, então, vamos mudar para o microfone aí, só um minutinho. Estou com uma... Ele falou muito bem. A gente ouve muito falar na imprensa de ações do governo do Estado, mas, infelizmente, na prática, no meu município não chegou nada. Todas as ações que estão sendo feitas no combate aos efeitos da estiagem são única e exclusivamente com recursos próprios do município. Eu já vou para 60 dias com 2 retroescavadeiras exclusivamente a serviço da abertura de aguadas e limpeza de bebedouro para os animais nas propriedades do interior do nosso município. Já abrimos mais de 200 bebedouros e temos mais de 500 produtores inscritos. Então, assim, são propriedades que os animais não têm aonde beber água. Nós estamos levando água de caminhão-pipa para 330 e poucas famílias no interior do nosso município. Há uns 20 dias atrás, eu fiz um cálculo estimado, essa distribuição de água, embora nós tenhamos a parceria da Corsã, que para nós não tem custo nenhum a água que nós pegamos lá na ETE, nós já investimos mais de 200 mil de recursos próprios em combustível, aquisição de tanque, horas extras dos funcionários e manutenção dos caminhões. Então, recurso do município, que já vem tendo que fazer
ginástica, fazer milagre com o orçamento, né, para custear e para pelo menos dar um mínimo de auxílio para os nossos produtores, principalmente para os pequenos produtores do interior do nosso município. E no que diz respeito ao corona, nós recebemos um recurso de R$8.000. R$8.000 foi o recurso que nós recebemos para as ações de combate e de prevenção ao Covid-19. Nós implementamos uma série de ações aqui. Eu decretei o fechamento do comércio, a imensa maioria da população apoiando as medidas. Nós temos um pronto atendimento aqui na cidade, onde nós providenciamos alguns leitos de enfermaria, porque nós não temos hospital, e as nossas cidades referências da região são Rio Grande, Pelotas, e a gente sabe da dificuldade que a Paula e que o Alexandre estão enfrentando. Eu imagino a pressão que o Alexandre vem enfrentando pelas medidas restritivas adotadas na cidade do Rio Grande. Eu te parabenizo, Alexandre, pela coragem. Isso demonstra que tu está realmente preocupado com a vida das pessoas do teu município, as vidas das pessoas lá do município do Rio Grande, e tu tem uma responsabilidade além das pessoas do município do Rio Grande, que são as pessoas dos nossos municípios da Zona Sul inteiro, que tem o teu município como referência. Então, nós temos visto alguns anúncios, né, mas na prática, a única auxílio que recebemos, além dos R$8.000, são de alguns empresários locais, cidadãos santanenses, que contribuíram, né, com a aquisição, inclusive, de cama para os leitos de enfermaria lá no hospital, EPI para nossos profissionais da área da saúde, e os testes, Pimenta, os testes são feitos, aqui é coletado o material e encaminhados para o LACEN. Nós já tivemos três pacientes testados, felizmente os 3 deram negativos. Temos alguns pacientes sendo acompanhados em isolamento domiciliar, mas, por enquanto, confirmado, não temos nenhum caso. Vamos passar a palavra agora para o prefeito Sebin, nosso ex-futuro, Pedro Osório. Prefeito, nós estamos falando aqui de coronavírus, mas acabou aparecendo forte também aqui o tema da estiagem, Sebin. Fala um pouco para nós sobre o Pedro Osório. Olha só, gente, tem muita gente aqui. O pessoal pode nos dizer a cidade da onde está acompanhando a nossa transmissão, para os prefeitos saberem, né? Da onde que o pessoal está acompanhando. Tem muita gente mesmo de todo o Rio Grande, aqui de gente do Brasil acompanhando vocês, uma oportunidade de conhecer um pouco também a realidade do interior do Rio Grande, da zona sul do Rio Grande. Prazer ter você aqui, Sebinho, junto com os nossos prefeitos. Como é que está a nossa Pedro Osório, Sebinho? Boa tarde, Pimenta. Boa tarde a todos aí. Um grande abraço ao Mauro e ao pessoal de Capão do Leão. Parabéns pelo aniversário da cidade, ao Madruga, ao meu querido amigo, né, e companheiro prefeito Alexandre, da nossa Rio Grande, nosso prefeito de Santaninha. Na verdade, Pedro Osório, né, na verdade, eu estava acompanhando desde o início. Eu estava ouvindo e vendo vocês não estavam me ouvindo e nem me vendo. Aqui, na verdade, a gente tem tido a sorte, né, de não ter tido nenhum caso ainda sobre o coronavírus, né, mas quanto à estiagem, ela pegou, eu vi ele dizendo da perda da soja, né, aqui chega a 75%, 80% também, né, e 66% do ICMS gerado na cidade vem da produção rural. Obviamente, vai ter esse problema, mas ontem foi aprovada essa medida lá no Congresso Nacional, que vai, pela experiência que a gente tem como prefeitura, né, amigos, a gente sabe que isso vai minimizar a situação, mas não vai resolver, essa que é a grande verdade. Mas, acima de tudo, o que me preocupa mais, né, como ex-gestor público, e rezando e pedindo a Deus que essa pandemia da Covid-19, ela não chegue, se chegar, chegue muito fraca à nossa região, porque não existe, né, só a referência a Rio Grande e Pelotas. Nós somos em torno de 900 mil habitantes nessa região, certamente nós teremos grandes problemas, né, mas se Deus quiser isso não vai acontecer. Mas quero agradecer aí a Tia Pimenta pelo auxílio sempre e a tua atenção com o Pedro Osório, né, dizer que as dificuldades, né, eu estava vendo o Mauro colocar e o nosso companheiro lá de Santaninha também dizer,
a verdade é que fica muito discurso e pouca prática, né? Então, aqui, diferentemente quando nós estávamos no governo, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, e aqui eu posso falar de cadeira, né? Nós tínhamos um tratamento totalmente igualitário a todos os partidos, né? Eu lembro aqui o ex-prefeito Flavinho de Cerrito, o prefeito Hildo do Arroio Grande, que era do PP, o Rui Brizolara do Democratas do Morro Redondo, enfim, não tinha, era um governo realmente republicano, né? Essa era a grande verdade. Quando ouvia um prefeito, ouvia todos, quando auxiliava um, auxiliava todos, diferentemente do que acontece agora, né? E o mesmo caso foi no governo do Estado, era a mesma coisa. O Tarso é um governador republicano que atendia à necessidade da população, né, sabendo que na ponta onde está o problema, e a necessidade dos prefeitos. Então, saía do discurso e ia para a prática. Agora, quando o prefeito Santaninha estava falando aí, eu me recordo, Pedro Osório deve ter sido uma das poucas cidades da história que teve situação de emergência por seca no interior e cheia na cidade. Enchente na cidade, seca no interior, né? Foi 28 de janeiro de 2009, quando nós assumimos a prefeitura, com menos de 30 dias, teve aquela grande enchente aqui na região. Então, hoje o discurso a nível federal, né, agora mesmo estava ouvindo já, esse cara que não conhece nada da vida, já participando de mais uma manifestação contra a Câmara e contra o Congresso, contra o Judiciário, dizendo que essa semana ele vai tomar atitude agora. Ele tinha que tomar atitude de ver que as vidas que estão sendo perdidas no Brasil e que a recém está no início, para ele, né, para mim não é novidade nenhuma, né, Paulo? Porque é uma pessoa que não tem a menor sensibilidade, não tem o menor carinho pelas pessoas, não tem amor humano. Na verdade, quando tu vê uma sociedade como o Brasil enfrentando uma pandemia que, ao meu ver, a recém está no início, vai treinar tiro ao alvo, né, a vontade dele é matar a população e não salvar a população. E a nossa visão é completamente diferente. Aí eu digo, nós tivemos, graças a Deus aqui, um caso suspeito que não foi confirmado, mas pela luta que eu vi o Alexandre passar em Rio Grande com a Santa Casa, quando encampou a Santa Casa, eu disse para ele numa reunião lá, tu é um cara de muita coragem, né, de fazer isso. Além de coragem, competente, que conseguiu resolver os problemas, né, históricos na Santa Casa de Rio Grande. Então, nós vimos com preocupação, né, essa parte da Covid, e a parte da seca, né, infelizmente, essa nós temos que contar com a boa vontade política para poder ajudar os pequenos produtores rurais, que, na verdade, são aqueles que vão ficar agarrados no pincel no final das contas, né. O grande produtor rural, esse tem o seguro da lavoura de soja, né, ele sempre tem aquelas vantagens. Agora, o pequeno produtor rural, o microprodutor, esse fica agarrado no pincel se não tiver uma ação política muito forte para poder ajudá-los. Muito bem, prefeito Sebinho, Pedro Osório. Olha só, gente, acaba de sair aqui o relatório do dia hoje do Ministério da Saúde. 101.147 casos confirmados da doença. Vou repetir, 101.147 casos. Isso que a gente sabe que a subnotificação é uma coisa escandalosa que está acontecendo no Brasil, né? E temos já 7.025 óbitos no país. Já passamos oficialmente de 7.000 mortes, o que na realidade deve ser muito mais. O grande problema é que ninguém sabe até onde vai a doença. Quer dizer, nós estamos nos aproximando no mundo já de 4 milhões de pessoas infectadas no mundo. E os especialistas todos dizem que no Brasil nós estamos ainda, né, longe de chegar no ponto chamado pico da doença, né? E nós, do Rio Grande do Sul, temos algumas particularidades. Temos o inverno batendo nas nossas portas. Eu estava vendo que ali em Santa Catarina, essa madrugada, já geou, né? Teve temperatura negativa. E esse inverno já nos leva a ter uma superlotação nos hospitais por doenças respiratórias. E temos também a população com a maior faixa etária do país. Temos 1.600.000 gaúchos e gaúchas com mais de 60 anos. Portanto, eu acho que o momento mais delicado ainda está para chegar, né, prefeito Alexandre? Pimenta, assim, ó,
em Rio Grande nós temos mais de 24 mil pessoas consideradas idosas, né? Ou seja, pessoal em área, em tempo de risco, né? Cenário de risco. E como eu estava dizendo antes, né? A tomada de decisão aqui não é fácil, a pressão em relação à abertura das atividades comerciais ela é muito forte, e por vezes diz Rio Grande está parado. Não, nós estamos com a indústria trabalhando, com restrições, com redução por turno, distribuição por turno. O porto funciona normalmente? O porto de Rio Grande funciona com todas o rigor de cautelas aí, tanto da nossa Vigilância de Saúde como da Anvisa também, todo um protocolo de cuidados, assim como a indústria. Nós estabelecemos uma exigência de que, para a manutenção do funcionamento das nossas indústrias aqui, nós tivéssemos também planos de contingenciamento rigorosos, né, com restrições. Evidentemente, tem que sempre estar de lupa, porque qualquer deslize, qualquer descuido, você sai do cenário de um número baixo de presença de Covid. Rio Grande tem 6 casos de Covid e teve o primeiro óbito da região, 6 casos de Covid, e é o primeiro óbito da região. É a cidade com mais de 100 mil habitantes portuária que tem o menor índice de Covid, e na medição que foi feita pelo Jornal do Comércio, foi a cidade que apresentou o maior índice de afastamento social em termos das grandes cidades, com 53%. Mas eu quero te dizer que não tem sido fácil por conta dessas questões que mencionei. O presidente da República, né, fazendo esse discurso totalmente contrário as pautas que nós estamos defendendo, que não, como foi dito aqui anteriormente, não se tem partido, o vírus não tem fronteira, é um inimigo invisível. O Brasil é o país que menos testa na América Latina, e diante do cenário que eu tenho, nós estamos na expectativa, através de uma ação da nossa universidade, da FURG, nós teremos aí, com parceria de recursos do município, setor privado, nós vamos botar os laboratórios da universidade vão fazer em torno de 14 mil testes, para a gente conseguir enxergar como é que esse inimigo invisível está correndo no nosso meio. Né? Porque a gente pode achar que está bem, e o cenário ser bem outro. Ele se prolifera muito rápido, né? E nós temos 74 ventiladores artificiais em Rio Grande. Se eu falei que eu tenho 24 mil idosos, né? E se nós falamos que os nossos hospitais não são para a população do Rio Grande, eles são para a região, eles estão dentro do Sistema Único de Saúde, feliz de nós que ainda, apesar de tudo, com todos os cortes, nós temos Sistema Único de Saúde, temos Sistema Único de Assistência Social. Eu vi a Darlene participando conosco, a Darlene Pereira, que é uma das que está na linha de frente da Rede Acolher, e a nossa assistência social está trabalhando, onde nós entramos com entrega de 20 mil cestas, estão sendo entregues paulatinamente, ao mesmo tempo também um abrigo para os moradores de rua. Você tem todo um conjunto de ação, tanto na saúde, como também na área da assistência social, na área de higienização dos espaços públicos, dos mais variados, desde as paradas de ônibus, hospitais. Então, esse conjunto de ação está sendo feita pela gestão do município, porque nós, 7 milhões e 400 mil reais nós investimos, 3 milhões e 400 do município, e o resto de parcerias, como 900 mil, como mencionei, da União, e o resto de parcerias, setor privado, justiça, Ministério Público, assim por diante. Então, é um cenário extremamente complexo, por conta da insuficiência da linha de frente que a gente precisa ter pelos nossos hospitais. E aí se agrava, como eu disse, quando o governador do estado ele vai para a linha de frente e diz que o comércio pode abrir em tais e tais regiões, ele simplesmente sinaliza, olha, o Estado tem que manter o afastamento social
Isolamento. Nós estamos recomendando isso. Mas, se os prefeitos quiserem, nessa região, pode liberar. Só que tem um monte de condicionante, que quem vai responder é o gestor municipal, porque amanhã depois empilhou um monte de gente na porta de entrada, e a porta é única, com poucos leitos, e tem um monte de gente querendo entrar, porque o vírus espalhou rápido. Opa, mas eu não te disse que era para te soltar assim, tu tinha que ter avaliado qual era a tua capacidade de leitos. Tu tinha que ter avaliado o que o teu comitê técnico da área de saúde recomendava. E nenhum comitê técnico, num quadro de insuficiência de leitos que nós temos, vai dizer, pode liberar. E mais, eu tenho ciência, para minha tristeza, eu tenho ciência de que pouco mais de 30% da minha população tem saneamento, que não deve ser diferente nos outros municípios. E quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é o povo de periferia. Quem vai pagar essa conta é o povo que não tem saneamento, onde as pesquisas demonstram, a ciência demonstra que é um vírus que permanece muito tempo nas fezes. Agora a Fiocruz estava dizendo lá no Rio que detectou nos esgotos a presença do vírus. Então, a gente viu lá nos Estados Unidos o que aconteceu, onde é que foi mais gente morreu? No Brooklyn. E aonde está morrendo em São Paulo? É na Brasilândia ou no Morumbi? O percentual é muito grande no Morumbi, mas na Brasilândia morre muito mais gente. Eles estão falando em 10-1. Então, a tomada de decisão para nós, gestores, não é nada fácil. A gente fica na corda, na tensão, e tomada de decisão é difícil nesse contexto, principalmente quando a onda vai dizendo, flexibiliza, libera, tem que liberar, porque tu vai matar a economia. Aí eu digo, mas olha aqui, nós tínhamos que ter um governo que fizesse o que os que servem de exemplo para ele estão fazendo. O Japão, os Estados Unidos, a Itália, o Reino Unido, a Alemanha, tiraram do tesouro, né, e investiram na economia para a economia não quebrar. Agora, aqui não. Aqui é aquilo que eu disse no começo. Dificulta para chegar na base da pirâmide, o povo parece que é para o povo passar fome, ir para a fila, e se contaminar, é para não chegar no dinheiro no micro, pequeno e média, para quebrar, e é para também, quando no município, os municípios estão tudo quebrado, porque é para dificultar mesmo. Quem mandou vocês, prefeitos e governadores, né, fazerem distanciamento social? Tinha que deixar todo mundo trabalhar, né? Então, é como foi dito, é uma gripezinha, mas o percentual de letalidade dela, porque como ela contamina muito mais gente, tem demonstrado que mata muita gente. Já falou em 101 mil pessoas, se já tem 7% de pessoas estão morrendo, isso é muito elevado. Então, é um quadro preocupante, mas estamos nesse momento aí na expectativa de que a gente possa sobreviver. E uma coisa, como eu digo, quero dar um abraço para o Sebinho, e quando o Madruga passa pelo que passou em São José do Norte, eu digo o seguinte, depois que a gente viu fazer o que fizeram com a presidenta Dilma, né, qualquer um de nós é balela. Eles, se tiverem maioria, patrola. É esse o cenário. Madruga, a palavra está contigo, Madruga. Está nos ouvindo bem, Madruga? Madruga está com... Madruga. Oi. A palavra está contigo. Tudo bem? A palavra está contigo, Madruga. Então, meus amigos, o Sebinho chegou a comentar o Pedro Osório também é uma cidade onde eu tenho muitos familiares, né, com Piratini,
Pierre Machado e Capão do Leão. Então, a família se espalhou por aí, o Sebim, né, nessa nossa região aí. Eu também, como todos, né, o Sebim falou aí que bom que a gente não tenha uma disseminação aí, né? Agora, a preocupação do Pimenta com relação ao inverno, com relação à questão da idade, muitos idosos no Rio Grande do Sul, nós já temos outros vírus, né? H1N1, por exemplo, dificuldade de vacina, ver que a Está complicada a internet do pessoas, Madruga. por Vamos ver se nós conseguimos dia, melhorar a né, internet. mas a Caixa não disponibiliza vacina, né? Com imensa dificuldade, inclusive, para colocar esse programa, executar. Caiu, Madruga. Ito, fala mais um pouco para nós aí, Ito. Nós já estamos com um bom tempo aqui do nosso bate-papo. Prefeito Ito de Santana da Boa Vista. Nos próximos dias, Ito, alguma sinalização para essa questão, né, da estiagem? Ito? Alguma coisa no governo do Estado, governo federal, tem sinalizado uma previsão de chuva? Como é que está esse cenário mais específico, Ito? Liga o microfone aí, Ito. Tu desligou esse microfone? O Ito desligou o microfone, rapaz. Você lembra o que o Ito fez? Tu desligou o microfone, Ito? O Ito está com o microfone. Agora estamos. Depois que tu ligou o microfone, nós estamos te ouvindo. A gente já pegou o hábito de primeira coisa, quando levanta de manhã, é olhar a previsão do tempo. E, infelizmente, nos próximos dias aqui para a nossa região, as notícias não são nada boas. Pouca chuva, 5 milímetros segunda-feira, 5 milímetros na terça-feira, e isso não vai resolver o nosso problema. E agora eu soube de uma notícia ontem que o governo do estado vai resolver o nosso problema, vai mandar 30 cestas básicas para Santana. Veja bem, as ações desse governo são pífias. 30 cestas básicas para um município que está atendendo 500 produtores rurais que não têm água para os animais beber na propriedade. 30 cestas básicas para um município que a prefeitura está atendendo 330 produtores com a distribuição de água potável. E veja bem que nós estamos entregando a partir de amanhã 380 cestas básicas para os alunos da nossa rede pública municipal. Nós temos um programa especial da merenda escolar aqui na nossa cidade, onde todo aluno, ele, além da merenda tradicional, ele almoça na escola, ou seja, o aluno do turno da manhã, ele almoça antes de ir para casa, o turno da tarde chega direto para o refeitório para almoçar, para depois entrar em sala de aula. E nós temos uma comunidade carente muito grande aqui em Santana e sabemos que essa merenda escolar é a principal refeição do dia para muitas crianças. E agora, durante esse período, com as escolas fechadas, as famílias estão passando por sérias dificuldades e, felizmente, o governo federal aprovou aquela lei, né, para nós utilizarmos o recurso do PENAI, e então, a partir de amanhã, nós estaremos fazendo a entrega para 380 e poucos alunos da rede pública municipal, 380 e poucas cestas básicas, né, uma cesta básica bem, com bastante itens ali, para garantir, pelo menos, um pouco da dignidade destas famílias. Então, enquanto a gente vê pela imprensa que o governo do estado vai nos repassar 30 cestas básicas. Então, veja bem, com toda a dificuldade financeira que os municípios estão enfrentando, né, somos nós que estamos encarando de frente os problemas. É o problema da estiagem,
nos virando para distribuir água potável, nos virando para abrir bebedouros e aguada para os animais, na questão do Covid-19, nos trabalhando aqui de todas as formas para distribuir pelo menos os EPIs para os profissionais da saúde, montar leitos no nosso pronto atendimento, leitos de enfermaria, que felizmente até agora nenhum deles foi utilizado, mas a gente tem que se preparar, porque a qualquer momento pode surgir a necessidade. Infelizmente, esse inimigo, ele é invisível e como todo inimigo traiçoeiro, Alexandre, ele está esperando que a gente cometa um deslize, para ele nos atacar. E a gente está vendo muitas das pessoas voltando ao normal nas suas vidas, saindo mais à rua, os comércios cheios, fila nas agências bancárias, como se a situação, como se o perigo estivesse se afastando. E é exatamente o contrário. O perigo está nos rondando e está cada vez mais próximo, e nós temos que nos manter vigilantes, nós temos que nos manter atentos, porque o que está em jogo é o nosso patrimônio, o maior patrimônio, que é a nossa saúde e a nossa vida. Conversei essa semana com o nosso prefeito Mário, lá de Quaraí. O Mário estava sem nenhum caso no município lá em Quaraí. E aí, uma pastora foi participar de um evento em Garibaldi, no início do mês, e voltou de lá, teve um sintoma, fizeram o teste, deu negativo. 3 dias depois fizeram de novo, deu positivo. E de uma pegada deu 13 positivo. 13 positivo dessa comunidade, né? E depois, no outro dia, deu mais 2. Então, nessa semana, não tinha nenhum caso. E em 72 horas, deu 15 casos positivos, né? Tem uma outra cidade aqui do estado que não tinha nenhum caso. E o filho foi passar o final de semana em casa. O filho trabalha na região do Sapateiro, na região da Palmeira das Missões, uma cidade da próxima Palmeira. Voltou para casa também, voltou para o trabalho no domingo à noite. Na terça começou os sintomas. Tem 40 suspeitos na comunidade, uma comunidade do interior. Então é muito rápido, né? Quer dizer, se tu tiver um caso que tu não consiga detectar, em poucos dias tu pode ter vários casos na cidade, Maurinho. Então, Pimenta, essa informação é informação importante. É porque existe uma parte ainda da sociedade, das comunidades, que estão meio incrédua com essa função do isolamento social e da necessidade de ficar em casa. Tá? E aí é que mora o problema, né? Porque, como o Alexandre muito bem colocou e tem colocado em todas as reuniões que eu tenho participado, de um momento para o outro vira o quadro e daqui a um pouco a gente perde o controle. Eu tive uma situação de uma pessoa que deu o teste positivo, uma pessoa com 64 anos de idade, mas, para nossa alegria, né, tá no grupo foi acompanhado, devidamente acompanhado, e está no grupo das pessoas que foram curadas, né? E a gente conseguiu controlar, isolou né, começou a monitorar as pessoas que estavam em torno ali, e, para nossa alegria, a gente acabou controlando. Mas, enfim, é essa a preocupação, né? A preocupação é de que não aconteça o que está acontecendo lá com o Mariozinho. De um momento para o outro, né? Não tem, quando vê, surge, e ainda quando surge, e a pessoa não entra num quadro clínico de hospitalização e consegue fazer o acompanhamento e tratamento no domicílio, tá tudo bem. O problema né, Alexandre, quando entra no quadro clínico. Nós temos um problema sério que tem que ser dito também, né? Que o governo federal muda a toda hora os protocolos em relação à questão de como a gente observar e acompanhar a doença. E uma das mudanças que foram feitas em relação ao início, né, quando a gente fez o decreto, foi a função de que, uma vez tinha suspeita, fazia coleta do material e mandava para o LACEN em Porto Alegre para fazer análise. Depois, baixaram a outra orientação, dizendo que os análises iam ser feitos só a partir do momento que a pessoa estivesse no quadro de hospitalização, quadro clínico de hospitalização. E aí é um problema, né, Alexandre? Né, Ito? Né, Jorge? Quando chega lá, quando a pessoa é feita a análise da pessoa, quantas outras demais ela teve contato até chegar àquela situação de estar num quadro clínico. Então, com esse objetivo, o Capão do Leão, né,
está adquirindo alguns testes rápido, a gente está fazendo um esforço, o nosso secretário, o Alck, está tomando as providências, tem outros municípios que estão fazendo também, para que naquelas situações que a gente identifique a suspeita e que o quadro da pessoa se enquadre, a gente vai fazer o teste, bom, e depois, se for o caso, a gente faz a confirmação lá no LACEN, mas pelo menos para a gente ter o controle do que está acontecendo. Aqui em Capão do Leão também, né? Eu já havia relatado a ti, naquela live que a gente fez na terça-feira, mas eu quero compartilhar com os demais companheiros, que no dia 16 de março, quando a gente teve a informação, né, que havia toda essa questão da pandemia, nós fizemos um decreto de emergência e começamos a tratar o isolamento social desde aquele momento. Então, nesse período todo, a gente tomou a decisão, antes mesmo de sair a resolução, que foi ser aprovado pelo Congresso Nacional, né, porque não foi uma iniciativa só do governo federal, teve a anuência e o aval dos deputados federais e do Senado para que pudesse usar o recurso da merenda escolar para ser distribuído para os alunos. Nós tomamos uma decisão considerando que a gente tinha um quadro de merenda para 60 dias nas escolas, acertamos com a nossa secretária Gil e com o André, que é o nosso coordenador da merenda escolar, ajustamos com a nossa merendeira e passamos a confeccionar a merenda e fazer a entrega domiciliar. Nós temos um universo de aproximadamente 4.500 alunos, ligamos para todas as casas dos alunos para saber se tinha interesse, mais ou menos 1.500 demonstraram interesse, e a gente tem confeccionado diariamente 1.500 marmitex, e está fazendo a entrega no domicílio do aluno para poder garantir a merenda escolar, até porque a gente compreende que a merenda escolar, em alguns casos, e nesses casos, é a principal refeição do dia do aluno. Também a gente criou um sistema, contratamos uns técnicos de enfermagem, montamos uma equipe liderada pelo Márcio, que é o coordenador da vigilância, nosso coordenador técnico de combate ao Covid, e passamos a fazer todas as vacinas do H1N1 na residência das pessoas. A gente mapeou todo o município e já foram mais de 5.000 pessoas vacinadas no seu domicílio, na sua residência, para não ter que ir no posto de saúde, para não ter que ter aproximação. Também criamos o sistema da farmácia básica, fechamos a farmácia básica, criamos um sistema de teleentrega, as pessoas ligam de acordo com a receita, se a gente tem um medicamento, a gente acondiciona, coloca no carro da prefeitura e leva no domicílio para poder dar conta de atender. E assim tem sido as ações da prefeitura e do governo, no sentido de dar conta de fazer com que o isolamento social permaneça, né? No começo, o nosso número de suspeito foi bem alto, e depois, com o passar dos dias, tem estado controlado. Eu espero que seja assim, né? Que a nossa região consiga se manter no ritmo que está, e que a gente consiga superar esse momento aí de dificuldade. Fazer um registro, Pimenta, de algumas pessoas que nos acompanham. Um abraço para o Viana, que está nos acompanhando aí, mandando um abraço aí na nossa live. Gustavo Domingues, também fazer um cumprimento ao Igor Viana, que é o presidente do nosso partido, que faz assessoria, inclusive, também das minhas lives. Já está preparando uma outra live que a gente vai fazer com alguns talentos locais e com os ex-vice-prefeitos da cidade, prefeitos, a partir das 18h30 agora, alusiva ao 38º aniversário do nosso município. Sebinho, qual é a projeção aí para os próximos dias para Pedro Osório? Pimenta, era só essa tua pergunta, que eu não ouvi o início teu, não estou te ouvindo ainda. Está me ouvindo agora? Agora estou. Perguntei qual é a expectativa agora para os próximos dias. Vocês estão conseguindo fazer um monitoramento? Estão tomando alguma... Na verdade, é o seguinte, eu tenho observado, claro que eu estou no grupo de risco, com 62, né? Mas eu dou as minhas saídas aí para ver. No início, a gente sempre tem que, na política, tratar com muita seriedade. O governo começou a ter ações, digamos, há 40 dias atrás, corretas. Mas hoje é comum tu passar, né, na linguagem nossa aqui, o boteco, é comum tu passar num boteco que tem 3x3, ter 5, 6 pessoas ali dentro. Né? Então, e aí me preocupa muito essa parte da periferia, as pessoas pobres. Vamos colocar assim, a pessoa pobre que no ambiente vive 6, 8, 10 pessoas, né? E que essas pessoas, entre essa família, tem o que tem problema de alcoolismo, tem isso, tem aquilo, não respeita, vai para a rua, enfim.
Então, nos últimos dias, a gente tem comentado aqui com uma certa preocupação a ação do governo. Eu queria comentar também, né, o desmando que teve e o quanto prejudicou, né, e eu tiro uma base por nós que somos municípios pequenos do Rio Grande do Sul, e todos nós conhecemos isso, né, com exceção do Alexandre, que é de uma grande cidade, mas nós, quando tínhamos o programa Mais Médicos, né, nós tínhamos a condição de ter, vou dar um exemplo para vocês, quem é que não conhece o Cerrito? Né? Todo mundo conhece o Madruga lá, do primo do Armando, do Odilon, né? Cerrito tem 50% da população rural. No programa Mais Médico, tinha 3 médicos cubanos morando no interior, cuidando da população do interior. Hoje, sabe quantos tem? Nenhum. Né? Pedro Osório tinha um médico que atendia o interior, mesmo que a população seja 95% urbana. Então, esse desmando nacional, esse desmantelamento da saúde a nível nacional, né, e se vê hoje pelas informações que se tem, aquilo, um dia não vai para a rua, que é o certo, manter o distanciamento, o isolamento social, aí vem o presidente e abraça, e beija, e agarra, e faz, enfim. Então, uma parcela da população, como disse o Nolasco, né, corretamente, ela fica naquela, não, isso não vai acontecer e tal. Bom, tomara a Deus que não aconteça, mas os dados agora tu deu que passou de 100 mil pessoas infectadas no Brasil, e vejamos a evolução desse vírus a nível mundial. Deve estar próximo a 3 milhões de pessoas, né? E já há centenas de milhares de mortes. Então, isso não é pouca coisa, isso não é a gripezinha que o Bolsonaro disse, isso não é o resfriadinho, é um vírus gravíssimo que é letal, ele mata, não tem volta, né? A mesma história era coisa que eram pessoas, claro que se sabe que quem tem acima de 60 anos tem maior risco, mas hoje é comum se ouvir pessoas com 25, 30, 35, 40 anos, não está escolhendo idade, né? Claro que a fragilidade de uma pessoa com mais idade ela pode ser mais grave, mas então eu quero assim, ó, antes de encerrar, desejar ao Alexandre, ao nosso prefeito de Santana da Boa Vista, ao Mauro Nolasco, né, que Deus abençoe vocês, sejam, né, como o Alexandre disse, tem que ser firme nessas decisões, porque na hora vai cair no colo do prefeito, né? Eu passei por situação aqui que aconteceu uma fatalidade de um acidente, né? E cai no colo do prefeito, a família vai na casa do prefeito, ela vai te atacar na rua e vai cobrar de ti, se houver uma morte no teu município, por que tu não fechou e não sei o quê. Então, nessa hora, uma hora que, e eu tenho certeza pela convicção, pelo conhecimento de vocês, pela formação nossa, né, como seres humanos, que primeiro para nós, eu tenho certeza, eu não sou prefeito, estive prefeito durante 8 anos, para mim nada mais tem valor na vida do que a própria vida, né? Como se diz, o maior presente que Deus nos deu não foi a vida, foi o tempo de vida, né? Então, nós temos que cuidar disso. Eu queria mais uma vez, Pimenta, te agradecer, te mandar um abraço do nosso vereador Rafael Duquia, que daqui uns dias vai conversar contigo, e desejar muita sorte aos nossos prefeitos, porque competência a eles não falta. Mas Alexandre, né, que é uma referência para Pedro Osório, para a região em traumatologia, a gente já vê quanto é o pepino, né, Alexandre? A gente vê, se comentar isso, né, que uma fratura corre para onde? É Rio Grande, né? É polo de referência Rio Grande de Pelotas, como eu disse, para em torno de 900 mil pessoas. Felizmente, a gente ainda não teve, né, mas o Pimenta colocou uma coisa que é verdadeiro. Está muito longe desse número, minha gente. Está muito longe desse número. Isso é bem mais de 100 mil infectados no país, isso é muito mais de 7 mil mortes já. Eles perderam o controle porque eles não entram na periferia do Rio e São Paulo, e de outros lugares, eles não vão lá. Eles não estão sabendo nem o que está acontecendo. Então, eles estão dando tiro na lua. Eu quero desejar para vocês um grande abraço a todos vocês, pelo que eu vejo, o Pimenta está encerrando já, tá? E dizer que sei que competência e coragem e vontade e decisão e dedicação a vocês não faltam. Então, desejo boa sorte e um grande abraço para vocês. Muito obrigado, Cebinho. Muito importante, gente, esse nosso encontro aqui, ele está passando na página do PT Estadual. Muitos companheiros e companheiras precisam conhecer o trabalho dos nossos prefeitos, conhecer o trabalho das nossas cidades. Eu estou começando agora a fazer um trabalho com todas as regiões para trazer os nossos prefeitos, nossos vice-prefeitos, para a gente conversar, acompanhar de perto o trabalho de cada cidade, né?
Sobre isso que você está falando, estou acompanhando muito de perto a situação de Manaus. Né? Manaus tinha uma média de 25 enterros por dia. Naquela época braba do H1N1, eles chegaram a 35. E essa semana nem um dia baixou de 100. Teve um dia que chegou a ter 140 enterros no dia. Mas o mais impressionante é o seguinte, só 10 pessoas, nem um dia teve mais de 10 pessoas que foram enterradas com um exame positivo de coronavírus. Ou foram pessoas que morreram em casa, ou foram pessoas que foram a óbito sem fazer o exame, e na estatística elas não aparecem, elas aparecem como gripe grave, gripe aguda grave, entendeu? Então a quantidade de gente que já morreu de coronavírus nesse país, que a gente não tem noção, só para vocês verem a gravidade da situação de Manaus, acabou todo o estoque de caixão na cidade, nas funerárias. Eles conseguiram que o caminhão chegasse ontem com 140 caixões, foi todos num dia. Foi todos num dia. Né? Como nós estamos na temporada da chuva, naquela região do norte, os caminhões têm muita dificuldade para chegar até Manaus. Né? Então, vocês imaginem, está tendo mais de 120 enterros por dia do que a média histórica de enterros que eles normalmente têm. Então, a doença, quando ela chega com uma violência assustadora, Madruga. Madruga. Pimenta, eu saí fora do ar, eu acho um pouco aí, não sei o que deu aí, mas para encerrar, né, Voltou com a internet melhor agora. Voltou com a internet melhor. Estou com a internet melhor. Então, eu estou observando o trabalho dos prefeitos, né, e eu, aqui dentro do escritório, né, onde eu advogo, nós temos todos os cuidados, nós temos um atendimento muito grande, e a gente está usando máscara e pedindo para as pessoas, nos horários agendados, que elas também compareçam com máscara. Né? Já tem a higienização na porta do escritório, e a gente tem pedido para o pessoal, né, embora a prefeita tenha os seus decretos, né, e a fiscalização ainda é um pouco falha, mas a população, nós temos que ajudar uns aos outros, né, que essa pandemia que não chegue aqui, embora antes de eu sair fora aí, eu estava comentando exatamente o que tu falaste, Pimenta, que a Rio Grande do Sul é um estado com muitos idosos, e a gente tem que se preocupar com isso. Falei uma coisa também com o Alexandre, que as nossas estatais, aí, principalmente a Caixa Federal, não está conseguindo proporcionar vacinas, e os empregados da Caixa não estão podendo comprar também, porque não tem no mercado. Eu não sei se os municípios aí podem ajudar. Esse pessoal da Caixa está muito exposto a toda essa população que está sendo atendida pelo auxílio emergencial. E com muita dificuldade, porque não é todos os municípios que conseguem ajudar, e é muito povo, né? E muita falta de informação do governo, parece isso aí. Eu tenho ajudado, inclusive, até as pessoas a arrumar o cadastro na Receita Federal, né, que tem um prazo de 90 dias para eles poderem homologar e apresentar os documentos lá, mas pelo menos é uma forma deles chegarem e acessar o benefício. Então, essas formas porque são muitas pessoas, e as pessoas, nesse momento, passam por muita necessidade. E filas, humilhações, falta de alimento, né? Enfim, tudo que acontece hoje no país e que necessita dessa solidariedade. Parabenizar os prefeitos, principalmente Rio Grande, que eu estou vendo, o Ito, imagino que seja da mesma forma, o Mauro também, que eu sei que muitas pessoas que não é da Secretaria da Saúde também estão trabalhando de forma a ajudar o município, né, e ajudar a população. E isso aí é importante. Então, parabéns aí para vocês, né, por esse grande trabalho, Pimenta. E eu também estou à disposição aí, e parabenizar pelo teu trabalho aí, à frente ao PT do Rio Grande do Sul, como parlamentar também, né? E é muito boa essa interação aí, né? Nós temos, de uma certa forma, com o isolamento, que isso dificulta muito o contato interpessoal, mas nós temos essa forma de nos comunicar por todas as ferramentas que existem hoje na internet. E cada vez tu é um pioneiro, né? Tu é um grande
professor nosso, né? Pimenta, tu já está um craque aí, né? Nós estamos ainda aprendendo. Um abraço, Miguel. Muito obrigado, prefeito Madruga. Futuro de São José do Norte passa pelo Madruga. Para a gente poder concluir o nosso bate-papo, eu quero passar a palavra para o prefeito Alexandre, da cidade do Rio Grande. Quero agradecer muito, gente, muita gente aqui nos acompanhando, muita gente conhecendo os prefeitos, conhecendo o trabalho de vocês, pessoal que não é da região, pessoal muito entusiasmado assim, com essa nossa iniciativa de integração. E eu quero passar a palavra para o Alexandre para que ele possa falar um pouco mais para nós sobre o trabalho dele lá em Rio Grande e também fazer aí as conclusões em nome de todo mundo, Alexandre. O que eu queria ainda fazer referência à tua fala, Pimenta, em relação à questão do inverno, né? O inverno não chegou e como nós temos aí uma posição aqui no nosso município de não fazer uma flexibilização maior em relação ao comércio, tem tido muita pressão, muita crítica, né? Nós estamos permitindo o comércio através de delivery, né? Como teleentrega, e isso tem tido muita crítica. Mas uma das coisas que eu tenho considerado para essa decisão passa também pelo aspecto de que, de todos os leitos de UTI que nós temos no município, com exceção dos leitos de Covid-19, os demais leitos estão todos ocupados. Então, aviso ao Mauro, ao Ito, ao Madruga, ao Cebinho, que os nossos leitos de UTI, que não seja para Covid, nós não entramos no inverno e já estão plenamente ocupados. E o governo do estado, ele retomou as consultas eletivas e as cirurgias eletivas. Então, se der um surto, não tem estrutura, né? Então, esse é um dos motivos que tem me preocupado por demais para qualquer flexibilização que eu tenho visto e tenho sido cobrado muito. Agora, no mais, assim, quero te agradecer pela oportunidade, Pimenta, dizendo também que mesmo esse recurso que foi votado no Senado, que nós, prefeitos, nós tenhamos cautela. Uma, por quê? Porque era meio a meio, houve uma redução. Duas, porque como houve alteração no projeto, ele volta para a Câmara, vai ser votado na Câmara de novo e depois volta para o Senado para ser votado em última instância no Senado. Salvo o melhor juízo, é essa. Então, o que eu estou falando? Estou falando que nós temos tranquilamente uma semana, duas, para ir e vir, e depois ainda o governo federal liberar o recurso, né? Então, isso é problema. E fora disso, independentemente dos valores, o tombo, só num único mês, Rio Grande perdeu em torno de quase 9 milhões de reais. E é o que todos os municípios têm tido, uma perda significativa em relação à arrecadação do Fundo de Participação, do ICMS, do ISS, ou seja, nós temos tido perda. Agora, volta àquele cenário. Dentro do acúmulo de discussão que a gente tem, e aí volta, eu também digo, não tem fronteira, não tem limite, infelizmente, não vai ter nenhum município do estado do Rio Grande do Sul que não vai ter Covid. Não vai ter, né? E fora, além disso, essa questão da subnotificação. O estudo da UFPEL, ele sinaliza que para cada contaminado pode considerar em torno entre 12 a 15, ou é 12 a 15, é um número desse. Então, nós estamos para fora de 1 milhão de contaminados no Brasil. Então, o cenário ele é grave, requer afastamento, é sinônimo de respeito à vida de cada um de nós e respeito à vida dos outros. Então, é um momento muito complexo, difícil, mas espero que nós consigamos sair dessa crise política e dessa crise de saúde pública numa pandemia mundial e que no Brasil se agrava mais pela postura
que nós estamos vendo, nem do ministro da Saúde, até o ministro atual da Saúde já mudou o discurso, ele já está pregando o afastamento social, mas o presidente tem um conjunto de seguidores e a voz dele encontra eco e acaba gerando cenários de agravamento dessa contaminação. É difícil, se nós vemos o povo da linha de frente, e aí uma saudação especial a todos os trabalhadores da área de saúde, né? Eu quero dizer assim, ó, se é difícil para os trabalhadores de saúde evitar a contaminação, mais cuidado a gente tem que ter no dia a dia. Então, muito obrigado, Pimenta, um abraço ao Ito, ao Mauro, ao Madruga, ao Sebinho, e especialmente a ti, o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores e deputado federal, que tem feito sempre, ao longo da sua carreira, um trabalho brilhante. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Então, quero agradecer aqui mais uma vez todos os companheiros e companheiras que nos acompanharam. Quem não compartilhou ainda pode compartilhar, pode dar um like. Prefeito Ito, Santana da Boa Vista, prefeito Mauro Nolasco, do Capão do Leão, prefeito Alexandre, lá de Rio Grande, e os nossos Sebinho, lá de Pedro Osório, e Jorge Madruga, que já foram prefeitos e o povo está querendo que eles voltem, né? Quero agradecer muito a vocês, gente. Quero agradecer o Pablo, né? O Pablo que nos ajudou a organizar esse nosso encontro. O pessoal está perguntando aqui por que eu não falei do ato do Bolsonaro. Às 19 horas, pessoal, eu vou estar aqui com o Vadir, daqui um pouquinho mais, junto com o Vadir, para que a gente vai fazer uma análise da conjuntura. Hoje foi um dia muito complicado, né? Declarações muito polêmicas aí do Bolsonaro, com ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Não está boa coisa aqui para o Brasil, né, gurizada? Um abração para vocês e muito obrigado por tudo.